Eu vou começar aqui a apresentação do meu trabalho. Meu nome é Leonardo de Almeida Vilela, né? Eu fiz o trabalho sozinho. E eu vou começar aqui falando. Eu sou do curso de Engenharia de Software e eu vou começar aqui falando do trabalho. Eu vou começar aqui pelo DER para ficar mais simples. Já começar falando da dificuldade. Minha principal dificuldade é que eu não tinha conhecimento nenhum sobre a regra de negócio, né? Sobre como funciona Pokémon nem nada disso. Então tive bastante dificuldade, eu não tive tanto tempo para pesquisar sobre o tema. Então fui meio que na intuição fazendo. Aqui, né, vamos começar pela Pokébola. Aqui foi uma dúvida que eu tinha. Se era que se um Pokémon, se uma Pokébola ela pode ter só um Pokémon. Mas eu acredito que sim, que deve ser assim. Então eu modelei assim. O Pokémon ele tem o tipo, que é tipo fogo, água lá. Ele tem as habilidades dele, que eu coloquei aqui como skill. E a Evolution, que é a evolução. Aqui até encontrei um erro aqui de digitação. Vou corrigir antes de enviar o trabalho. A evolução, ela foi o mais complicado de mim pensar na hora de trabalho. Como eu falei, como que eu pensei, como que eu vou saber qual Pokémon ela faz parte de qual evolução? Então eu criei uma tabela e nessa tabela, todos os Pokémons que fazem parte da mesma evolução, eles têm o mesmo ID. Então, deixa eu aqui para o modelo físico, talvez seja fique mais claro. Aqui, ó, tem a tabela Pokémon. Nessa tabela Pokémon eu tenho o ID dele, da evolução, e também eu guardo o número. O que é esse número? É um número sequencial. Então, por exemplo, eu sou Pokémon. Acho que é Pichu, né? O primeiro. Eu sou o Pichu. E a próxima evolução é o Pikachu. O Pichu e o Pikachu, eles têm o mesmo ID de evolução. Como que eu sei qual que é o primeiro e qual que é a segunda evolução? É porque é sequencial. Então, o Pichu o Evolution Number dele é 1 e o Pikachu é o 2. Então, eu modelei dessa forma. Foi a ideia que eu tive. Eu não. Realmente, talvez tenha alguma coisa melhor pra fazer. Mas eu não consegui pensar. Treinador. O treinador ele tem uma Pokébola. Ele tem N Pokébolas, né? Mas uma Pokébola só pode estar com apenas um treinador. O treinador pode jogar N campeonatos. E um campeonato ele pode ter N treinadores. Dentro desse campeonato tem N jogos e, né, obviamente um jogo só pode estar dentro de um campeonato, um jogo específico. Aqui talvez eu tenha modelado errado. Um game ele tem apenas 2 treinadores, então eu coloquei aqui como 2, mas não sei nem se isso existe na modelagem do DARE. Mas talvez eu tenha modelado errado, perdão. E um treinador. Ah, tá. Como que eu fiz isso, né? Deixa eu ir lá mostrar. No game. No modelo físico. Game. Trainer League Game. Aqui. Eu fiz igual eu modelaria um jogo de futebol. Uma luta. Eu coloquei o treinador 1 e o treinador 2. E também coloquei aqui já quem ganhou. Quem foi vitorioso desse game para facilitar minhas consultas. Tá bom? Vamos voltar lá. Game, tem uma liga, já falei. E os rounds, né? Que era as rodadas, né? Se eu não me engano, no trabalho tá escrito que cada eliminatória, conjunto de eliminatória, tinha 3 rodadas no game. Então, eu coloquei isso aqui também. Poderia ter colocado um 3 aqui, mas eu coloquei N, realmente. Mas eu acho que a N tá corretamente. Isso daqui. Tá. Falar um pouco. Aqui eu já falei um pouco do banco. Vamos lá ver um pouco das tabelas no modelo físico, para a gente entender. Então a gente tem aqui. Eu vou falar das mais importantes para não ficar grande. Como que eu fiz a game é importante aqui. A game eu usei esse play score, que seria uma pontuação. Então quem teria a melhor pontuação nesse game ganhava. E dentro do round, eu guardo os 2 pokémons, né, da batalha e o score deles também, né. Então, talvez eu não deveria guardar esse score aqui, porque é uma duplicidade, mas achei que ia me facilitar na hora da consulta. Mas agora,
Eu pensei nisso, mas eu queria uma facilidade na hora da consulta, mas talvez daqui seja um erro de duplicidade de dados no banco de dados. Vamos para Pokémon. Pokémon ele guarda a evolução, né? Que eu já tinha falado antes. O HP, o nome, a evolução. E aqui a gente tem a fraquezas, né? Que é uma tabela, virou outra tabela. A gente tem as fraquezas e a gente tem o tipo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, Pokémon Types. A gente tem a tabela de tipos, né? Então a gente tem a fraqueza e os tipos dele. Pokéball simples, né? Treinador Pokéball, Round. Aqui no Round eu já falei, né? E eu acho que isso. É simples, algumas decisões talvez eu poderia ter mudado, mas no geral o banco é esse, ele é simples. Deixa eu mudar, vamos mostrar agora umas consultazinhas nele pra gente ver. Deixa eu aqui. Deixa eu pegar alguns exercícios da lista. Por exemplo, mostrar o nome dos pokémons mais utilizados pelos treinadores no fim do campeonato. Vou pegar apenas o Select, não vou pegar a View, não. Vai ficar mais fácil de mostrar. Então, o Pokémon mais utilizado foi o Charmander. Pegar outro exercício. Aqui do top 5 treinadores. Top 5 tá aqui. Top 5 treinadores. Aí a gente ordena a pontuação por aquele score. Eu acho que tinha alguma coisa de ataque ali que eu acabei não entendendo, mas como eu expliquei, eu usei a pontuação de campeonato por score e talvez não seja assim, né, que as batalhas funcionam, mas eu pensei que talvez seria algo como luta de boxe, né, cada um tem uma pontuação, mas talvez tenha me equivocado. Mas eu coloquei score, então quem tem mais score que fizeram mais pontos na luta. Quantos Pokémon de cada tipo? Mais uma consulta aqui. Tem 5 Pokémon do tipo Fire, Ghost, Electric. Todos eles estão cadastrados no banco. Na tabela tipo. Aqui tem a tabela. Deixa eu dar um view nessa tabela do Pokémon aqui para mostrar. Tem dados nela. Tem Charmander, Pokémon. Aí tem a altura, HP, a evolução. O peso. Tudo está aqui, que estava lá descrito na descrição do trabalho. Vou mostrar a lista 5, né? Esse daqui foi complicado, eu nunca tinha mexido com isso daqui, na real. Sempre faço as coisas pelo... Se eu preciso disso daqui, eu geralmente faço utilizando o código Java. Mas foi um pouco mais fácil do que eu pensava. Eu pensava que ia ser um pouco mais difícil. Vou mostrar funcionando aqui, que é a de evoluir, né? Então eu quero evoluir... Deixa eu pegar uma Pokébola aqui. Deixa eu pegar uma Pokébola. Visual. Pokébola 1. Ela tá com o Pokémon aí de 1. Tá, vamos evoluir esse Pokémon da Pokébola 1. A gente vem aqui, vou colar o exercício. Tá, Pokébola. Aqui eu criei uma função que eu passo só o número da Pokébola, ele já verifica que Pokémon tá lá dentro e já evolui ele. Então vamos ver se vai funcionar. Ele retorna, né? Ele dá um retorno aqui do que mudou. E vamos lá nas Pokébolas. Viu? Já mudou aqui, ele já evoluiu pro segundo Pokémon. Então é meio que assim que eu faço as evoluções do Pokémon. Essa foi a minha ideia.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar. Consultas, funções já mostrei. E os requisitos mais difíceis. Os requisitos mais difíceis, com certeza, foi essa da evolução do Pokémon. Fazer isso da evolução. E a regra de negócio foi difícil. Foi muito difícil entender a regra de negócio, o que era poder. Eu até guardei uns sites de Pokémon aqui que eu tava aprendendo, mas a regra de negócio foi muito complexa de me entender. Mas eu acho que eu fiz um trabalho legal, tá bom? É isso, muito obrigado.